E ele diz para Eva e para o diabo: eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Eles saem dali com a promessa do Messias. Começa uma vida ao leste do Éden, sob a maldição toda da desobediência. Deus diz para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então todo o planeta, toda a criação de Deus agora está sob maldição. Mas Deus, o homem sob maldição, ele ainda tem a saudade de Deus. Deus plantou uma saudade no homem quando ele soprou, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem desconectado de Deus, no pecado, morto espiritualmente, a alma dele suspira por Deus. Existe uma saudade que os gregos chamam de nostalgia, nostos e algos, saudade de casa. E o nosso lar é lá, Deus. Então o homem vai tentar ir a Deus com aquela torre de Babel. Deus confunde as línguas, espalha os homens e vai começar agora. Deus agora vai ter um outro começo. Começo da criação, começo com Eva, agora um começo que ele vai ter, vai chamar Abraão. E em Abraão ele vai tomar duas descendências. Uma descendência consanguínea, física, através de Isaac. Outra descendência espiritual. A Bíblia diz, tanto em Gálatas quanto em Romanos, que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, nessas duas descendências, a promessa que Deus dá para a descendência física consanguínea é uma terra. É a terra da promessa, é Canaã. Para a descendência espiritual, um reino espiritual. Não é? Então vamos andando. Deus então começa alguma coisa através de Abraão. Ele dá uma promessa a Abraão. Mas essa promessa inclui um movimento. Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança é uma aliança tremenda, onde Deus entra com tudo. Abraão estava dormindo. E Deus prometeu. Então, através dessa aliança, a descendência de Abraão vem para o Egito. E é aqui que nós começamos. A descendência vem para o Egito e Deus tem a promessa a Ele mesmo de que Ele tirará essa descendência daqui e levará a sua promessa. E ali Deus está dizendo para Abraão que da sua promessa espiritual ele se encarrega de levar a sua herança espiritual. Então aqui nós temos o momento em que Deus tira a descendência de Abraão do Egito, e ele fez tudo. Ele disse para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Tantas coisas aconteceram, mas Deus cumpriu, porque Ele cumpre por causa da sua fidelidade. Deus fez tudo. Quando eles saíram daqui, eu não vou me deter nos detalhes, chegou fora do Egito, praticamente, Deus diz assim: eu quero falar com vocês.
E isso foi no Sinai. Quero falar com vocês. Vocês viram tudo que aconteceu no Egito? Vimos. Eu disse que eu ia trazer julgamento sobre todos os deuses do Egito. Disse. Vocês viram o que foi feito do Deus Nilo? Ele não pôde nada contra mim. Viu que eu transformei tudo em sangue e os peixes morreram? É mesmo, vimos. Vocês viram, e a deusa Requete, tão poderosa, a deusa Rã, o que foi que ela pôde contra mim? Deu certo? Não. Então pronto. E o Deus Tote, que é o Deus gafanhoto, vocês viram o que eu fiz? E eu apaguei Osíris. Apagar não é matar, não. É apagar mesmo. Cadê? Veio a praga das trevas. Deus apagou o sol. E assim, Deus foi trazendo julgamento sobre cada um dos deuses egípcios. Então vocês viram que os deuses deles são tudo fake. É criação da cabeça deles. Ninguém se levantou diante de mim. Então vocês viram a minha forma, vocês viram a minha cor, o meu tamanho? Não. Então não façam imagem de mim. Não façam porque vocês não me viram. Agora, está estabelecido então, vocês viram que eu sou mais forte, mais poderoso do que tudo que vocês viram no Egito. Então, a partir de agora, eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Ali, Deus fala com seu povo. Então, o Sinai, para nós, é um começo. É um marco inicial. Deus se apresenta, mas Deus se apresenta em grande estilo. Você pode imaginar o rosto daquele povo, ouvindo o clangor de trombeta, vendo o monte fumegando. E aquela voz que falava com Moisés, e Moisés traduzia para o povo. Chegou o ponto do povo dizer para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Não fale, porém, Deus conosco, para que não morramos. Sinai é início. Porque Deus escolhe o Sinai? Pela saudade que Ele tem de nós. Pela saudade. Nós imaginamos que desde que Deus criou o homem, Ele tinha uma vontade de trazer o homem, que morou no coração dele. Ele sonhou, ele tinha tudo preparado. Quando ele pegou o barro da terra, ele fez o homem, ele se misturou com o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Olhem, Deus não fez o homem à sua ideia e semelhança, porque ideia e imagem são representações mentais, mas a imagem é representação mental do que eu conheço. A ideia é representação mental do que eu não conheço. Vocês faziam uma ideia do Egito, vocês tinham uma representação mental, mas não conheciam. Mas agora, quando vocês forem, vocês têm uma imagem, uma representação mental do que vocês já conhecem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso ficou morto. Houve o dano e Deus, eu gosto de dizer que Deus chorou de saudade. Porque tem certos momentos, principalmente quando Deus fala por boca do profeta Oséias, a gente vê a dor e a pressa. E você vê como ele descia todos os dias pela viração do dia para estar com Adão e Eva. E de uma hora para outra não tem mais ninguém.
tudo morto. Bem, Sinai, Deus chama o povo, e Deus então começa a levar o povo. Para onde? Para onde Deus leva o povo? A Bíblia diz no Salmos 76, olha isso aí, no versículo 2, em Salém está o seu tabernáculo, mas em Sião está a sua morada. Tem uma tradução muito antiga da Bíblia chamada a tradução de Mofá, que ele diz: em Salém está o seu templo, mas em Sião está o seu lar. Lar não é a mesma coisa que uma casa. Você pode ter 50 casas, mas o seu lar é o lugar da sua intimidade, é o lugar onde você é quem você é. Então Deus tem o lar dele em Sião, e é para lá que ele vai levando o povo, mas vai levando o povo para Salém. Mas o desejo de Deus é levar o homem para a sua casa, para o seu lar, para a sua intimidade. Então, quando Deus começa no Sinai, ele está dizendo que o Sinai vai ficar para trás, porque depois que ele fala ao povo no Sinai, ele se vira com o povo, porque era ele que levava coluna de fogo, nuvem. Ele se volta: tchau Sinai, nunca mais. Direção Salém, direção Sião. O Sinai vai ficando para trás. Na caminhada da escravidão para a liberdade, na caminhada do Egito para a terra prometida, Deus tinha esse encontro marcado com o povo no Sinai. Quando nós chegarmos no Sinai amanhã, nós queremos um encontro marcado para deixar todo o Egito para trás, para que as coisas do Egito da nossa vida somam nunca mais, para que nós possamos andar. No nosso caso, vamos para Sião, vamos para a casa do nosso Pai, vamos para o lugar onde Ele nos espera, onde Ele nos quer. Quando nós pensamos nessa caminhada, se nós que estamos aqui, desculpem, eu às vezes eu me emociono quando falo disso. Quando você pensa deixar para trás o Egito, não é o Egito o país. Deixar para trás as coisas do Egito na nossa vida são as coisas antigas, as intrigas, o desmazelo com a palavra de Deus, as buscas pelas coisas do mundo, porque nós vamos passar pelo batismo do fogo quando entrarmos, quando cruzarmos o Jordão. O nosso batismo desta vez não é mais de água, é o batismo do fogo. Lembra que Jesus Cristo disse: eu vim para ter fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É esse o batismo que nós vamos estudar nessa viagem. Quando nós vemos o Egito, o Sinai passa a ser o momento da lei, e o Monte Sião passa a ser a graça. São dois montes, são dois lugares elevados, mas tem algo muito importante aqui. Isso está estabelecido desde o Gênesis. Paulo fala sobre isso de forma espetacular, quando ele defende a doutrina da graça.
E ele fala o que é a lei. A lei aponta para a graça, como o Sinai aponta para Sião. Ele fala que isso tudo está explicado nas duas mulheres de Abraão. Agar, que produziu um filho escravo, e Sara, que produziu um filho livre. Se você lembrar quem era Agar, Agar era egípcia, mas era escrava. Ela foi comprada aqui no mercado escravagista. Dizem que foi no Hanel Halili, não é? Que Abraão deve ter pichinchado e pagou o preço dela. Só quem era Egito? Misraim, Cão, o filho que faltou com respeito a Noé. Ele teve 4 filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi, Etiópia; Misraim, Egito; Puti, a Líbia; Canaã é a Palestina. Então, Misraim descende de Cão. Esta, então, não descende de Sem. Dos 3 filhos de Noé, Sem foi duplamente abençoado, Jafé foi abençoado, Cão não teve maldição nem bênção, mas o caçula dele teve 4 vezes maldição. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. É o que está escrito lá. Palavras que saíram da boca de Noé. Assim nós vemos que essas duas mulheres, Paulo diz que entram como uma alegoria. Teve que ir embora. Manda embora essa escrava com o filho dela, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho, foram as palavras de Sara. E Deus diz para Abraão: olha, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência. Então nisso nós vemos a lei indo embora. A lei simplesmente leva para a graça, porque pela lei ninguém pode ser salvo. Leva para a graça. Então nós já nascemos agora no final da graça. É lindo a gente ver como Deus fala isso tudo, principalmente nas festas de Israel. Jesus morre na Páscoa e ressuscita na festa das primícias. É a primícia daqui para o Pai. A igreja nasce em Pentecostes e é arrebatada em trombetas. Tudo isso está muito bem exemplificado na Bíblia. Nós precisamos ler mais. Tudo bem, 2 mulheres, 2 batismos, batismo de água, batismo de fogo, isso está muito bem exemplificado. Olha para o Sinai, como é que Deus aparece. Deus cobre o monte com fogo. Quando foi que Deus criou o fogo? Deus criou tudo da terra, animais, vegetais e tudo, mas quando é que Deus criou o fogo? O fogo é a representação visível de Deus. Até que veio Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Por isso o batismo é de fogo. Lá no Sinai, ele apontou para a presença de fogo dele. Quando nós formos falar sobre o batismo de fogo, assim que entrarmos, atravessarmos o Jordão, não é? Então vocês vão ver
que isso já estava prenunciado no Sinai, mas nós saímos do Sinai. Então nós vamos agora caminhando para Sião. 2 batismos, 2 alegorias, 2 mulheres. Mas uma coisa nós precisamos saber, que quando Deus se apresenta no Sinai, Ele se apresentou só para a descendência de Abraão na terra. Vocês viram como Ele se apresentou? Quando você lê aquilo ali, você não acha que Deus estava querendo se mostrar? Clangor de trombeta, trovões, o Sinai em chamas, fumaça que não acabava mais. Vocês não acham que era uma demonstração assim, fora do comum? Quando Jesus Cristo escreve a carta para a igreja Filadélfia, que é a igreja noiva, você não acha que ele está se gabando? Quem vos escreve sou eu. Eu sou o santo. Eu sou o verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, sou monarca. Quando eu abro, ninguém fechará. Quando eu fecho, ninguém abrirá. Eu sou o poderoso. Aí, pus diante de ti uma porta aberta. Quero ver só quem é que fecha. Pode vir quem quiser. Ninguém fechará. Mas eu sei que tu tens pouca força. Mas e eu aqui? Tu não negaste o meu nome. Então você vê quando Deus se apresenta, desculpe a expressão, mas eu não tenho outro apaixonado. Ele se apresenta naquela demonstração de poder, de amor, lá no Sinai, para um povo que precisava dele, para saber que ele iria levá-los à terra prometida. Quando ele via aquela carta para Filadélfia, ele está dizendo: aconteça o que acontecer, eu sou todo poderoso, eu sou monarca, eu sou santíssimo, e tu não negaste o meu nome. Então, quando nós pensamos que Deus está nos levando de volta, Ele fala disso de várias maneiras na Bíblia, mas na realidade, cada dia, Ele está nos levando para casa. Lá na cruz, quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou. Vocês lembram disso? Nós vemos Deus lá, assentado, dizendo: venham, pode vir, venham, o acesso está pronto, venham todos para mim, agora pode vir para o meu colo de pai, venham. Ele com tanta saudade de nós. A pergunta: será que nós temos ido? O quanto Ele está esperando? Quantas vezes esquecemos que toda mesa de pai tem lugar para o filho? E às vezes o nosso lugar está ficando empoeirado. Lembra que na mesa de Saul, 2 vezes ele disse: cadê o filho de Jessé que não se sentou à mesa nem ontem nem hoje? Porque na mesa do rei, filho do rei tem lugar separado. Nós gostaríamos de chamar a atenção que vamos estar falando disso durante essa nossa peregrinação. Quando nós vamos começar no Sinai, porque o congresso ainda não começou, quando nós começarmos no Sinai, não é, Helena? Quando nós começarmos no Sinai, nunca esqueça que o Sinai é só um começo. Nós vamos andar sob a nuvem com pilar de fogo, na direção para saber que quando se sai do Egito não se entra na terra prometida. Tem um deserto. Tem um deserto. Nós estamos andando no deserto deste mundo. Não estamos falando do Egito como país, mas nós estamos andando
e precisamos contar que muito além de Israel, Deus não se conteve de tanta saudade. Você já teve muita saudade de uma pessoa que você ficava assim com o dedo, com vontade de ligar o telefone e se achando ridículo e com vontade de falar: quem já foi apaixonado aqui? Puxa, ninguém, pastor João, graças a Deus. Querendo ouvir a voz, só para ouvir a voz. Alô, o que foi? Nada, só. Às vezes, desculpe, foi sem querer. Deus faz isso conosco o tempo todo na Bíblia. O tempo todo faz conosco. Ele nos traz de lá. Ele nos quer. Ele está nos levando. Mas chegou uma hora que ele não aguentou mais. Já que eu estou sozinho com Israel no deserto, capítulo 25 de Êxodo. Moisés diz ao povo de Israel que me traga oferta. Ó, quem está pedindo oferta, quem fez tudo, criou tudo, diga que eles me tragam oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele receberás a minha oferta. Caminho de Sião. Sinai tinha ficado para trás. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, peles de animal marinho, pelos de cabra, não é de bode. Nós vamos falar isso em Guedes, né, Helena? É pelo de cabra. Ele vai dar todo o material, esquisito que só. Cada um dele tem uma revelação. E ele diz assim, no final: e me construirá um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Se isso não é saudade, se isso não é pressa, de estar no meio do povo. Lá ele foi, entregou o filho na cruz para poder morar dentro de você. Para ter certeza, agora é para valer. Agora eu tenho habitação aqui, agora daqui eu não saio. Você sabia? Você se rendeu a Jesus Cristo levou você para o Pai, Ele registrou seu nome no livro da vida, lhe carimbou com o Espírito, mudou de residência para dentro de você, e esse Espírito fica aí. E esse Espírito fica, e ele só vai quando ele levar você. E a Bíblia diz: não maltrateis o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é o máximo. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios 1? Ele, o Espírito Santo em nós, é o penhor até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Ele botou uma segurança e você é meu. Ninguém tasca até o dia que eu levar, mas está marcado, é dele. Isso é que acontece conosco a caminho de Sião, a caminho da intimidade. Quando nós pensamos do Sinai ao Sião, nós precisamos estar com os olhos muito abertos, para que nada tenha ficado para trás, mas que o Sinai fique para trás, mas a experiência do Sinai seja um sinal para nós, para sabermos que se você passa no Sinai, você está a caminho de Sião. E a morada, o lar de Deus é em Sião. E o lar do Pai é onde Ele quer todos os filhos. Por isso, meus irmãos, o que nós vamos sempre pensar é que desde o princípio, quando Deus criou o homem, Deus já estava vendo isso tudo. Por quê? Apocalipse 13 diz: vão adorar a besta todos aqueles cujo nome
não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro. Cordeiro. Deus não tinha o homem, Deus já tinha um cordeiro. Então, desde o início, Deus é pastor. Depois Deus vai chamar Abraão, primeiro mártir da terra para o céu, um pastor, pastor Abel. Depois Deus vai chamar, Deus vai começar. Então ele vai chamar um pastor Abraão, e vem o pastor Isaac, o pastor Israel. E depois nós temos um exemplo, o pastor Davi. E depois Jesus Cristo deixou 5 ministérios na terra: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nunca se disse apóstolo. Jesus Cristo nunca se disse profeta, nunca se disse evangelista, mas se chamou pastor e aceitava o título de mestre. O que você acha disso? Quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo hoje, achatado, sem liderança, achatado. Olha para o mundo lá fora. Cadê os nossos estadistas? Não tem nenhum. Cadê os grandes compositores? Nunca mais um. Os nossos grandes músicos, os nossos grandes literatos, os nossos grandes poetas, nunca mais teve um. Por que nunca mais um Leonardo da Vinci, um Strauss, ou um Schubert, ou mesmo um Bela Bartók? Nunca mais. Onde estão os líderes, os poderosos? Não tem. O pior do que isso, a igreja. Mas existe uma pressão contra pastores. Uma pressão muito grande contra pastores. E eu fiz uma chamada no meu Instagram pedindo 1 minuto de oração por pastores e por padres. Porque os nossos pastores estão descobertos e sendo pisoteados de modo muito especial pelos crentes. Nós precisamos revisar a nossa vida. E essa nossa estada aqui nesse congresso do Ministério da Pastora Helena e Pastor João é para nos tirar para fora, para ver se a gente pensa, se a gente começa a pensar quem nós somos, o que estamos fazendo aqui agora. Nós vamos sair do Monte Sinai, na direção do Monte Sião. Mas o Monte Sinai, aqui no Egito, na península do Sinai, é apenas geográfico para nós, mas é uma situação espiritual para nós. Lá, o povo teve medo da presença de Deus, mas nem por isso Deus deixou de levar o povo. Deus tem uma promessa com Ele mesmo, que Ele vai nos levar. Ele já nos carimbou, Ele já nos selou, Ele nos registrou, Ele está nos levando para casa com Ele, porque embora o templo dele fosse em Jerusalém, o salmista diz, mas a morada dele não é em Salém, a morada dele é em Sião. Sião é um lugar eterno, Sião é um lugar celeste, é a morada do nosso Pai, onde Ele chamou João para ver, para nos dizer, é para lá que nós vamos caminhando. E saindo do Sinai das nossas vidas, deixando toda a dor e a escravidão para trás, e os falsos deuses desmascarados, nós caminhamos para lá. Amém? Então, a nossa caminhada é para Sião. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.